Olá, este é o programa MP com você, uma parceria entre o Ministério Público do Estado do Espírito Santo e a Assembleia Legislativa. O programa MP com você quer aproximar ainda mais o trabalho desenvolvido por promotores e procuradores de justiça de você, cidadão capixaba. Hoje nós vamos falar sobre investigação ministerial. O Ministério Público pode ou não pode investigar? Uma proposta de emenda constitucional, recentemente, tentou acabar com essa possibilidade de promotores e procuradores de justiça investigarem, atuarem na área de investigação. Para debater esse assunto e debater essas ideias, esse tema, nós estamos recebendo aqui, na TV Alice, o promotor de justiça Vitor Anhoque Cavalcante, a quem agradecemos a presença aqui Obrigado. no estúdio. Doutor Vitor, afinal de contas, o Ministério Público pode ou não pode investigar? Olá, Rubens. Olá a todos que nos assistem. Eu não tenho dúvidas em dizer que o Ministério Público não só pode, como deve investigar. É uma obrigação constitucional. Essa discussão sobre investigação do Ministério Público sempre tem que ser tomada sem aspectos de corporativismo ou paixões, que são as tendências das discussões hoje em dia. A Constituição é muito clara, é expressa, não há implicitudes. O Ministério Público pode, segundo o artigo 129, inciso 1º da Constituição, o Ministério Público é o titular privativo da ação penal pública. Sendo o titular privativo da ação penal pública, o inciso 3º já diz, cabe ao Ministério Público a titularidade do inquérito civil. E o que é o inquérito civil? Um instrumento utilizado para angariar elementos informativos que instrumentalizam qualquer providência que o Ministério Público venha a tomar, seja no âmbito civil ou no âmbito criminal, eventualmente. O inciso 6º da Constituição, do mesmo artigo 129, diz: o Ministério Público tem poderes para requisitar diligências, para requisitar perícias em quaisquer procedimentos de atribuição do MP. Ora, isso nada mais é do que uma instrução probatória extrajudicial. E o 129, inciso 9, diz que cabe ao Ministério Público quaisquer funções que sejam compatíveis com a sua finalidade institucional. E, obviamente, instrumentalizar a ação penal pública, que é sua finalidade institucional, dentre tantas outras, é uma função atribuível ao MP. Agora, doutor, quando o senhor fala em paixões, na questão de corporativismo, o senhor está se referindo aí, ou se remetendo, na verdade, à proposta de emenda constitucional, Exatamente. número 37, a PEC 37, né, que foi derrubada aí num passado recente. Por quê? Qual a motivação, na opinião do senhor, dessa PEC ter surgido e dessa intenção de diminuir o poder de investigação do Ministério Público? Isso é muito difícil de se falar, né? As motivações são as mais diversas de acordo com o setor que eventualmente tenha sido atingido com uma ação ministerial. Eu não tenho, sim, receio algum de dizer que a PEC 37 foi uma retaliação ao Ministério Público. Isso não há dúvida, né? É uma PEC apoiada por uma classe muito restrita e corroborada por uma outra classe que também tem, vamos dizer assim, uma certa vontade de retaliar. Eu já digo de antemão que é uma PEC que foi, isso é público e notório, foi proposta por um delegado de polícia. Exato. E isso eu presto todas as minhas homenagens aos delegados que prestam um relevante serviço à sociedade, mas isso é uma verdade. E não foi apoiada pela polícia. A Associação dos Agentes da Polícia Federal emitiu uma nota pública, salvo engano, uma nota técnica, contra a PEC 37. Exatamente. Por isso que ela ficou conhecida como a PEC dos delegados. Foi taxada como uma PEC corporativista, porque teria, vamos dizer assim, como pano de fundo, claro que ninguém diz, mas teria como pano de fundo, ganho de prerrogativas, incremento salarial. Obviamente que isso não está no projeto de lei, nem estaria. Claro. Mas é uma PEC que tem um fundo de retaliação, porque o Ministério Público, conquanto não seja uma instituição de acusação implacável, tem nas suas funções institucionais a fiscalização. Exato. E, vamos dizer assim, cria antipatias entre outras instituições, mas que é natural de um Estado democrático de direito. Agora, doutora, ela também era conhecida, essa PEC, essa proposta de emenda constitucional, também era conhecida como a PEC da impunidade. Exatamente, era mais conhecida como a PEC da impunidade.
Uhum. Isso remete exatamente a talvez essa possibilidade de quererem calar o Ministério Público? Sim. Na verdade, você tirar a investigação do Ministério Público nada mais é do que você manietá-lo de forma a retirar a atribuição que talvez seja uma das mais relevantes do MP. Uhum. Eu não tenho dúvidas em dizer que hoje, das investigações que hoje tramitam no Brasil por atos de corrupção, delitos funcionais, improbidade administrativa, sonegação, lavagem de dinheiro e etc., organizações criminosas de maneira geral, que a maioria, não saberia te dizer em percentuais, mas a maioria delas, esmagadora, está nas mãos do Ministério Público. Os motivos são diversos. Falta de estrutura da parte da polícia ou não, mas tirar a atividade investigativa do Ministério Público, que não só é investigativa, mas é efetiva, é cômodo para aqueles que se interessam em, vamos dizer assim, garantir uma eventual impunidade. Perfeito. Agora, doutor, o senhor disse que o Ministério Público é o titular privativo da Exato. ação penal pública. O que significa isso na prática? Na prática, significa que aquele que pode movimentar o Poder Judiciário é o Ministério Público. Em 99,9% dos casos, porque é possível que o particular também, eventualmente, possa fazer. Mas a ação penal pública, ela busca movimentar o Poder Judiciário para buscar não uma acusação ao réu, para buscar uma verdade no processo. Essa verdade pode ser uma verdade de condenação ou uma verdade de absolvição. Então, aquele que é o titular do poder de punir é o Estado. O Estado, representado pela sociedade de maneira geral, mas o Estado tem a vontade de punir aquele que pratica um crime. E é conferido ao Ministério Público a titularidade de representar esse poder punitivo. Veja, é um poder punitivo, mas não é a vontade só de punir, é a vontade de buscar a verdade, e dessa verdade pode vir uma condenação ou uma absolvição. E para instrumentalizar essa ação penal, o Ministério Público se utiliza dos meios de investigação. E o mais interessante é, a PEC 37 buscou conferir ao inquérito policial um único instrumento de coleta de elementos informativos para instrumentalizar uma ação penal. O grande problema é que fazer isso não retira só do Ministério Público o poder de investigar, mas todas as outras instituições que, de alguma forma, buscam elementos de uma eventual infração também ficam sujeitas, ou melhor, têm tolhidos o seu direito de assim fazer. Então, imaginemos o seguinte, uma CPI. Quando uma CPI busca elementos de um eventual crime, um delito político, ela também, concomitantemente com os mesmos elementos, pode fornecer ao Ministério Público provas de um crime. Perfeito. O inquérito policial militar, de titularidade do comando da Polícia Militar, qualquer informação que venha da sociedade, independente de inquérito policial, pode instrumentalizar uma ação penal. O que é necessário para se oferecer uma ação penal? Suporte probatório mínimo de autoria, quem é o autor de um fato, e a prova de que o fato ocorreu. Havendo isso, independentemente de inquérito policial, é possível se ofertar uma ação penal. Doutor, quando a gente fala em ação penal, quais crimes que a gente está tratando, assim, no seu... O que mais aparece como crimes numa ação penal? Homicídios? Quaisquer crimes de ação penal pública, né? Desde de delitos contra a vida, homicídio, aborto, instigação ao suicídio, ou delitos funcionais, corrupção passiva, corrupção ativa, concussão. Eu digo que 99,9% dos crimes hoje são de ação penal pública. São uma infinidade de delitos. Ação penais privadas são aquelas de titularidade da própria vítima. São muito poucos, inclusive com reformas pontuais do Código Penal, isso foi diminuído um pouco. Então, o Ministério Público hoje é o titular de quase a totalidade das ações penais por quaisquer crimes que sejam praticados no Brasil. O senhor falou da questão penal, criminal, né, que provoca já uma discussão bastante grande. E na área civil, doutor, como é que funciona a área civil? Esse é um ponto bastante interessante e que gera influência direta na área criminal. A Constituição, no artigo 129, inciso 3º, diz que cabe ao Ministério Público a presidência do inquérito civil. Assim como a Polícia Civil e a Polícia Federal, só elas podem instaurar inquérito policial, não significa que só elas podem investigar, só elas podem instaurar inquérito policial. Só o Ministério Público cabe
a promoção do inquérito civil. O que é o inquérito civil? Muito parecido com o inquérito policial, só que busca fornecer, angariar elementos de fiscalização de eventuais ilícitos cíveis. Então, imaginemos um ato de improbidade administrativa praticado por um agente político. É por um inquérito. Desvio de verba pública. Exato. Um desvio de uma fraude a uma licitação, um desvio de uma verba pública, ou um dano praticado a uma série de consumidores, ou um problema ambiental, à saúde pública, educação. Há uma infinidade de matérias que podem ser objeto de inquérito civil. Então, imaginemos que um promotor de justiça, diante de um problema, de um desvio de uma verba pública, instaure um inquérito civil, licitamente, constitucionalmente, respeitando as regras que regulamentam o inquérito civil. São regulamentados pelo CNMP e pela própria Lei 7347 de 85. CNMP, só para a gente esclarecer. Conselho Nacional do Ministério Público. Há uma lei, a 7347, que prevê também expressamente o inquérito civil e as regras dele decorrentes. Ele instaura o inquérito civil e começa a colher provas. Eventualmente requisita uma perícia contábil, requisita documentos, ouve testemunhas, faz uma inspeção. E dali ele chega ao seu convencimento de que houve realmente o ato de improbidade e ajuiza uma ação de improbidade administrativa. Com esses mesmíssimos documentos, ele simplesmente vai extrair cópias desses documentos e vai instrumentalizar uma ação penal por um crime de corrupção passiva, por um crime de peculato, etc. Isso é comum, todo dia acontece isso. Pela PEC 37, isso não seria possível, porque esses mesmos documentos seriam considerados ilícitos no direito penal. Haveria necessidade da Polícia Civil ou Federal repetir essas mesmas provas, o que é absolutamente absurdo e burocrático, ou pegar a cópia disso, na prática, encapar e devolver ao Ministério Público, o que, sinceramente, é impensável. Então, assim, pela prática ou juridicamente, vamos dizer assim, impensável pensar em restrição do poder investigatório do MP. Doutor, o senhor falou dessa questão de se coibir o trabalho do Ministério Público. Assim como a PEC 37, que o senhor citou, existem outras propostas e outros projetos que visam exatamente, tem esse mesmo viés, né, de calar o Ministério Público ou, de alguma forma, deixar com que a investigação seja uma coisa mínima dentro do Ministério Público. Como é que o senhor vê essa situação? Muita tristeza, né? Eu fico feliz de que existe um grupo dentro do Congresso Nacional e dentro de instituições públicas que luta fervorosamente contra isso. E é por isso que essas propostas ainda não foram aprovadas, algumas delas, mas eu fico muito triste, porque a PEC 37, eu não sei se todos sabem, mas ela estava em vias de aprovação. Exato. Ela só não foi aprovada por conta de um movimento social. Porque ela ia ser aprovada, o Ministério Público ia ser tolhido no seu direito fundamental, um direito fundamental da sociedade. Então, caso isso aconteça, isso vai ser uma grande perda. Eu imagino até que qualquer emenda constitucional ou projeto de lei nesse sentido seja inconstitucional, cabível inclusive de ação direta, por um retrocesso social, que é vedado, inclusive declarado pelo próprio Supremo, mas a nossa alegria é que o próprio Supremo já declarou que o Ministério Público tem poderes de investigação direta. Quer dizer, é necessário que a sociedade fique atenta a esse tipo de proposta, esse tipo de projeto. Bom, eu vou pedir licença ao promotor de justiça Vitor Anhoque Cavalcante e a você que está nos assistindo. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos daqui a pouco com o MP com você. Estamos de volta com o MP com você, um programa do Ministério Público do Estado do Espírito Santo em parceria com a Assembleia Legislativa. Hoje, aqui nos estúdios da TV Alis, estamos recebendo o promotor de justiça Vitor Anhoque Cavalcante e estamos discutindo aí a questão da investigação por parte do Ministério Público. O Ministério Público, afinal, investiga, não investiga, pode investigar, não pode investigar. Doutor Vitor, nós falávamos aí no bloco anterior sobre a PEC 37. Ainda existem, obviamente, aqueles que são contrários à investigação do Ministério Público, sob uma alegação aí, principalmente do garantismo penal. O que seria esse garantismo penal e qual é a resposta possível
para quem faz esse tipo de crítica? Bom, eu vou tentar explicar o garantismo da forma mais simples e rápida, até pela extensão do programa, mas o garantismo é um movimento absolutamente fantástico, preconizado por um jurista italiano chamado Luigi Ferraioli, em um livro que ele escreveu, chama-se Direito e Razão, a Teoria do Garantismo Penal. O que é o garantismo penal? Na verdade, não há muita novidade nisso, há apenas um movimento de fortalecimento dos direitos do ser humano, enquanto pessoa, enquanto ser titular de direitos que traduzem a sua dignidade. Então, segundo Ferraioli, o ser humano tem direitos fundamentais e esses direitos no processo penal atuam de duas formas. Como uma forma de garantir a não opressão estatal, ou seja, garante uma omissão do Estado frente ao cidadão. Como assim? O réu tem direitos a contraditório, a ampla defesa, a não ser privado de sua liberdade sem o trânsito em julgado de uma sentença penal condenatória, a falar nos autos, a ser ouvido, a ser interrogado. São direitos que impedem que o Estado atue. Uma omissão, são liberdades negativas ao poder do Estado. Todos devem ser respeitados na sua máxima efetividade, isso não se nega. O grande problema é que o garantismo tem uma outra faceta, que é o garantismo ele deve ser integral. Nós temos direitos fundamentais, não só individuais, mas também sociais. Direito à segurança pública, à paz social, à educação, ao trabalho, etc. Muitas vezes esse garantismo é levado para uma via apenas, dos direitos apenas do réu, sem levar em consideração que a sociedade tem direitos naquele mesmo processo, que serão equacionados, ponderados com os direitos do réu. Muitas vezes se fala que o Ministério Público não tem poderes de investigação, além de vários outros argumentos, porque isso geraria um desequilíbrio no processo. Porque o Ministério Público investigaria e acusaria. O Ministério Público como parte do processo. Como parte. Eu defendo uma tese de que o Ministério Público não é parte material, ele é parte processual apenas. Um conceito processual, porque materialmente o Ministério Público é imparcial, tanto que ele pede absolvição quando for necessário. Então isso geraria um desequilíbrio. Aquele que colhe as provas também acusa. Isso não é verdade. Primeiro porque existe um sistema que nós adotamos, que é o sistema acusatório, processual penal acusatório, no sentido de que há uma divisão de tarefas no processo. Isso não inclui investigação. E segundo porque retirar a investigação do MP, sob esse fundamento, aí sim gerará um desequilíbrio. Porque o réu pode investigar, ele pode fazer provas, e o Ministério Público não poderia. Aí sim haveria um desequilíbrio no processo. Quer dizer, a bem da verdade, as provas elas são colhidas antes do processo. Ou durante o processo. As provas são colhidas antes do processo para que o Ministério Público possa viabilizar ou não uma eventual ação penal. Porque o primeiro juiz do processo é o Ministério Público. Tanto que na Itália a magistratura é composta de juízes e promotores. Certo. Porque quem julga primeiramente o processo é o promotor. Ele pega aqueles elementos que ele tem e diz, isso é viável ou não é viável. Oferece uma ação penal ou arquiva o inquérito ou qualquer tipo de elementos que ele tenha. E aí sim, na ação penal serão feitas novas provas, repetidas aquelas provas, eventualmente produzidas outras sobre o crivo do contraditório. E aí entra todos os direitos do réu decorrentes do garantismo da efetividade dos seus direitos fundamentais. Agora, doutor, como é que funciona a investigação no dia a dia do promotor de justiça? Existe aí algum tipo de parceria com a polícia? A investigação pode ser feita pelo próprio promotor, sem necessidade de delegar isso à polícia? Como é que funciona? Sim. Essa parceria tem que haver, né? Só retomando, a polícia ela é titular do inquérito policial. Apenas a polícia pode instaurar inquérito policial. O Ministério Público não pode. Certo. O Ministério Público pode instaurar investigação, que não é inquérito policial. Agora, o Ministério Público ele controla externamente a atividade da polícia. Então, imaginemos que um promotor receba um inquérito policial e ele vai avaliar ou não se aquilo é suficiente para embasar uma ação penal. Se ele entender que não é suficiente, ele vai devolver esse inquérito policial requisitando diligências. O Código de Processo Penal, artigo 13, inciso 2º, 16, dão a ele esse poder. E a autoridade policial vai fazer. Se ele entender ainda assim, depois de retornar o inquérito, que não há elementos suficientes, ele arquiva o inquérito. A parceria tem que haver. Eu acho que a PEC 37 gerou uma grande discussão ideológica.
uma grande discussão de ideias, mas eu, pelo menos na minha atividade diária, não senti qualquer tipo de ruído, de problemas nas relações entre delegados, promotores de justiça, e muito menos com a instituição policial. Ao contrário, né? Isso vem funcionando muito, pelo menos aqui no Estado, vem funcionando muito bem, né? Tem que haver essa parceria, porque o inquérito policial, na maioria dos casos, instrumentalizará a ação penal. Então, o Ministério Público vai zelar pela qualidade do inquérito em parceria com a polícia. O maior interessado para que o inquérito policial seja bem feito é o promotor de justiça, porque é ele que vai avaliar aquele inquérito e instrumentalizará ou não uma ação penal. Agora, o próprio promotor, ele pode dar início a uma investigação? Claro, claro que pode. É exatamente esse a grande discussão, né, que foi objeto dessa PEC. O Ministério Público tem instrumentos legais de fazer. Um dos grandes argumentos que se utiliza é que não haveria previsão legal. Isso é uma grande falácia, claro que há. Existem a própria Constituição, como eu disse, o artigo 129 está repleto desses exemplos, e existem resoluções do CNMP, existem as leis orgânicas dos Ministérios Públicos, a Lei 75 de 93, a Lei 8.625 de 93, prevêem expressamente a atividade ministerial. Só não será chamado de inquérito policial, será normalmente, chama-se procedimento investigatório criminal. Mas é um procedimento que tramita no Ministério Público e nele o promotor tem todos os poderes e prerrogativas investigativas, de requisitar documentos, ouvir testemunha, conduzi-las coercitivamente, responderão aos testemunhos por falso testemunho e assim sucessivamente. Doutor, o senhor tem algum exemplo prático aí de algum caso do dia a dia de uma investigação do Ministério Público? Se eu fosse citar, seriam infinitos, né? Mas talvez citando mais os mais, popular, os mais famosos, né? Por exemplo, Mensalão. Foi uma Uhum. investigação do Ministério Público. Talvez seja o mais famoso no Brasil, né? Nós tivemos recentemente, até para citar os mais recentes, que estão mais frescos na memória, né? No Rio de Janeiro, recentemente, a cúpula da Polícia Militar esteve envolvida com desvios de verbas. Foi uma investigação do Ministério Público. Em São Paulo, recentemente, houve a máfia dos auditores fiscais. Também foi uma investigação do Ministério Público em parceria com a Controladoria do município. Então, essas são investigações muito grandes. Nós temos órgãos que são incumbidos especificamente dessa investigação, como em todos os estados temos o GAECO no Ministério Público, mas todas as promotorias e os seus promotores respectivos têm legitimidade e atuação nessa área. Doutor, só para a gente retomar a questão do inquérito policial. Quando ele chega para o Ministério Público e ele não está aí maduro, digamos assim, o promotor ele pode requisitar novas provas? O ideal seria que sim, até por uma questão de parceria entre Polícia Civil e Ministério Público, né? Levando em consideração que deve haver essa simbiose entre a atuação, verificando que não há elementos suficientes, o interessante é, em reuniões com os delegados, em parceria com eles, devolver o inquérito, fixando prazo para cumprimento, até para que não se atinja a prescrição, e essas diligências são cumpridas. Agora, em tese, é possível que o Ministério Público, mesmo com aquele inquérito policial, em tese, deficiente, poderia, em paralelo, instaurar uma investigação. Não é o recomendável, porque aí sim estaria se burocratizando algo que não necessita se burocratizar. Né? Para que duas investigações sobre o mesmo fato? Cabe ao Ministério Público como aquele que controla externamente a atividade policial e controla a qualidade do inquérito, tal qual o delegado, requisitar as diligências, devolvê-las e aguardar que elas sejam cumpridas no prazo. O senhor falou aí, deu como exemplo, a questão da cúpula da polícia lá no Rio de Janeiro. Sim. Como é que surge uma investigação como essa, doutor? Existem diversas formas, existem diversos canais de comunicação entre o Ministério Público e a sociedade. Normalmente, em investigações que envolvem policiais, a investigação ela é quase que exclusiva do MP por uma questão de conflito de interesse. Né? O policial investigando o policial normalmente gerará um conflito de interesse. E por isso que o Supremo já disse isso inúmeras vezes, cabe ao Ministério Público esse tipo de investigação. Então poderá, por exemplo, um policial que eventualmente faça parte de um esquema criminoso e queira dele sair. Anonimamente, pode fazer uma delação premiada e, por meio dela, produzir provas e iniciar uma investigação. O Ministério Público tem canais como ouvidoria, por exemplo, que a partir de notícias anônimas, sem que qualquer cidadão se identifique, ele pode indicar fatos, desde que o faça com o mínimo de elementos que permitam ao promotor de justiça ir atrás daquela informação.
o cidadão pode ir até o Ministério Público, até a sede do MP, e fazer uma notícia de um fato. Sendo que, nesse caso, obviamente, ele não pode fazer de forma anônima, porque ele está sendo visto ali, né? Então, canais como Disque Denúncia, ir à própria polícia, se for uma determinada situação, e a polícia, em conjunto com o MP, podem fazer uma investigação em conjunto, ouvidorias e, eventualmente, uma delação premiada, ou alguém que faça parte de um esquema criminoso, talvez. Doutor, infelizmente, nosso tempo já está aí se esgotando. Eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem aí para quem está nos assistindo, como promotor de justiça do Ministério Público do Estado do Espírito Santo. Pois não, eu gostaria de, inicialmente, agradecer a população, agradecer as instituições públicas que nos apoiaram nessa cruzada contra a PEC 37 e convidar a todos que conheçam o MP. Infelizmente, hoje o MP, as funções exercidas pelo MP ainda são pouco conhecidas pela sociedade. Convido a todos a comparecerem ao MP e levarem as demandas que sejam de atribuição do MP, que serão todos muito bem recebidos e serão elas resolvidas em prol da justiça. Tá certo. Nós encerramos aqui essa edição do MP com você, uma parceria entre o Ministério Público do Estado do Espírito Santo e a Assembleia Legislativa. Hoje recebemos aqui o promotor de justiça Vitor Anhoque Cavalcante, a quem agradecemos a presença aqui nos estúdios da TV Ares. Eu que agradeço. E lembramos que você pode fazer a sua crítica, dar a sua sugestão de pauta, enviando um e-mail para imprensa@mps.mp.br. Eu sou Rubem Rochel e este é um trabalho da Assessoria de Comunicação do Ministério Público do Estado do Espírito Santo. Aguardamos por você. Até a próxima.